mistura de sangue com fogo, a terça parte desse mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando terça parte da destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo a fonte das águas. Envenenados muitos homens morrerão. A quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Deus está falando desde o começo. Eu tenho vitória para você. Esse livro que eu vou louvar, gosto muito dele. Que diz: elevarei meus olhos, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro e o teu socorro vem do Senhor. Amém? Elevarei meus olhos para o monte, olharei, e o Senhor virá, o meu socorro, me esconderei na casa de Deus. Seu amor é grande, sempre pode ser. Estão prontos? Então vamos ver. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante
Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Amém. Nós poderíamos passar aqui uma hora repetindo só a última parte deste versículo, que diz assim: o Senhor não tem escolhido estes. O critério de seleção está presente na Bíblia, do princípio ao fim. Nós costumamos olhar para os textos da Bíblia e extrair o que nos interessa, e é muito mais fácil nós falarmos sobre os escolhidos e nunca falamos sobre os rejeitados. Pois há muito mais rejeitados do que escolhidos. Aqui nós estamos em processo de seleção, onde Deus se proverá de um rei que governará Israel, a nação de Israel, em uma época de extrema dificuldade, uma época em que Israel estava se habituando, começando a se habituar com a forma de governo monárquica. O período de governo anterior não era este, não tinha essa forma de governo, ele era um governo teocrático, dirigido pelos profetas, pelos juízes. E agora o povo tinha requerido um rei, e contra a vontade de Deus indicou um rei ao povo, o rei Saul. E o rei Saul não tinha ido bem, foi muito mal no seu trabalho. E agora Deus queria uma substituição. E para isso ele aplica aqui, ele empreende um processo de seleção. E olha que interessante, você já pensou nisso? Jesus mais tarde fala assim: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, em todo canto você está vendo se falar desse processo de seleção. E com essa palavra eu quero trazer para você a consciência da necessidade da melhor escolha. Hoje nós estamos aqui diante de um processo eleitoral. Nós vemos que quem está acabando com a nação está em evidência, está ótima, não existe nenhuma renovação. Então o processo de escolha é importante. É ele que vai determinar o acerto da política, o acerto dos próximos passos acertados dentro do panorama, dentro do contexto social, econômico e tudo mais, e perante as nações. E aqui está Deus então utilizando esse processo. Na sua presciência, na sua sabedoria, Deus já sabia de tudo. Nós sabemos, nós costumamos exigir que Deus haja conosco, muitas vezes, dentro dos seus critérios, mas nós esquecemos que nós somos homens, e quando Deus age com os seus critérios, nós não entendemos. E é por isso que em muitas ações de Deus na Bíblia, na história, você vê Deus agindo como homem. A impressão que dá é que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento futuro,
que ele se arrependeu, que ele não quis, que ele se destruiu aquilo porque não era fim. Por que Deus faz isso? Porque você é homem, porque nós somos homens. E ele age as ações dele são sempre interagindo conosco. E nós só entendemos Deus trabalhar dentro da nossa ótica. Então Deus procura, eu acho isso maravilhoso, ele procura, tanto quanto possível, trabalhar como se fosse homem. É preciso que nós entendamos isso antes de prosseguir com a mensagem aqui. Olha que interessante. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Aí você começa a imaginar o porquê dessa rejeição. Digo eu aqui no meu rascunho, as decisões divinas no âmbito da igreja precisam ser convenientemente estudadas. Um certo clichê evangélico diz que Deus mata, Deus fere e também faz viver, e até aí tudo bem. Mas o que precisamos saber é por que ele faz isso. Os fatos nos dão conta de que na casa de Jessé havia 7 filhos homens e 2 filhas mulheres. Os nomes deles, tenho aqui anotado, são Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem e Davi, entre os homens. E as mulheres eram Zeruia e Abigail, essas mulheres. E se você quiser conferir essa lista dos filhos de Jessé, estão no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 2, versículos 3 a 13, você vai encontrar isso lá. Agora, entre estes 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres, havia um a ser escolhido. E para se escolher, se os homens têm critérios de escolha, para escolher bem, Deus também tem seus critérios. Você é o escolhido? Se acha um escolhido? A Bíblia fala que nós somos escolhidos. Diz que nos elegeu dele antes da fundação do mundo. A sua presciência já tinha conhecimento dos que hoje estariam sentados em um banco de igreja, aguardando sua vida ou trabalhando, fazendo as operações da igreja. Ele já sabia de tudo isso aí. Então há uma escolha. Havia um ali então que Deus tinha provido. O que é que ele faz agora? Ele pega o profeta, ele avisa o profeta Samuel que se imuna de um chifre de carneiro cheio de azeite e vá à casa de Jessé, e ali então ele unja um rei. Agora olha que interessante, Deus já sabia quem era. O que vocês me dizem? Já ou não? Mas ele age como homem então. Por que ele não pega logo o seu escolhido e aponta logo quem é? Não, ele pega um profeta, você vai lá e você vai então ungir a quem eu tenho escolhido. Só que Samuel não sabia quem era. Então lá vai Samuel para lá, se une com todo o aparato. Inclusive ele vai cheio de temor, porque Davi estava endemoniado e já estava muito na carne e destruía qualquer um que surgisse com a ameaça contra o seu reino. Samuel seria morto se anunciasse a sua missão. A casa de Jessé toda seria morta, seriam todos massacrados por Saul, se soubesse que havia um rei a caminho para substituir aquele rei que agora era vaidoso. Ele estava fazendo tudo errado, Deus já o tinha rejeitado também. Samuel vai então camufladamente, Deus já tinha instruído a ele como agir. Você vai lá então e pede para Samuel apresentar os seus filhos. Aí tudo bem. Quando chega na casa de Jessé, meu amigo, ele encontra primeiro os guerreiros de Jessé, aqueles que tinham tudo de rei.
tudo, eram altos. O Wilson deve ser um baixinho diante deles, né? Eram altos, eram bonitos, aquelas estampas de homens, né? Aí quando chegou o primeiro, Samuel olha assim: certamente eu já estou diante do escolhido do meu Senhor. Certamente eu já estou diante do escolhido do Senhor. Aí Deus diz a Samuel: não é esse não, Samuel. Tá bom, então vem o outro. Segundo, também não é esse. Terceiro, também não é esse. Quarto, também não é esse. Todos rejeitados. Quinto, também não. Sexto, não, também não. Sétimo, também não. Existe uma situação aqui que fala em 8 filhos, né? Mas aí nós vamos discutir agora com os irmãos, é coisa para a gente discutir futuramente. Passaram os 7. Aí sobrou alguém. Só que, olha só, o nosso critério de escolha, que não é o critério de Deus, já se opõe ao que não veio. Porque Jessé falou: esse aí não vou nem apresentar, vou nem fazer passar esse vinho aí, porque ele não tem nada de rei. Vou fazer passar os meus filhos bonitos, os meus filhos que têm altura, meus filhos que têm estampa, que podem enfrentar um inimigo cara a cara. É isso aí que eu vou enfrentar. Aquele lá eu tenho até vergonha de apresentar aquele que está lá fora. Aí foi preciso que passassem todos eles. Deus já tinha repreendido a Samuel para ele ter cuidado com o critério. Aí perguntou: vem cá, acabaram os teus filhos, Jessé? Aí responde então Jessé: olha, ainda tem um, né? Mas ele encontrou um obstáculo. Esse aí é um campo, é um pastor de ovelha, é um rapaz da leve, ele também não é tão alto, é muito novo. Esse aí, você manda vir esse aí também, porque olha só, nós só vamos sentar à mesa para comer e comemorar quando esse aí chegar. Quando ele chegou, meu filho, que cruzou o limiar da porta, Deus diz a Samuel, profeta: Samuel, levanta-te rapidamente, vá direto a ele, unja-o, derrama esse chifre com azeite no meu servo, porque é esse aí que eu tenho escolhido. E olha, você faça o seguinte: aprenda a escolher. Deus não vê como vê o homem. Porque Deus, aí sim, aí as nossas mensagens todas são voltadas para Davi, o escolhido Davi, você deu gigante, Davi. Tá bom, mas deixa eu falar hoje sobre os não escolhidos. Posso? Tratava-se evidentemente de um caso de rejeição. Vejamos, se o propósito divino já estivesse selado